Olá, espero que esteja tudo bem. Estou aqui para passar para você o devocional do segundo dia, o dia 2, e o tema de hoje é a verdade liberta, tá? Dentro do macro tema ainda de consciência, nosso tema de hoje é a verdade liberta. Então, eu vou trazer a palavra, né, que ela trouxe aqui como base para esse segundo dia, que é João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aí agora entra a reflexão. Tudo que não é verdade é mentira. Simples assim. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que não é verdade é mentira. E por que nós mentimos? A mentira entrou na nossa vida, né, na nossa vida, na maior parte de nós, desde a infância, quando mentíamos para mostrar para outras crianças que éramos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais ricos do que de fato acreditávamos que éramos. Pela necessidade de ser aceito, de se sentir importante e pertencente a um grupo. A mentira sempre foi uma grande aliada. Assim vendíamos para os outros, para as outras pessoas, alguém que na verdade nem nós acreditávamos que éramos. Sabe quando nós vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente e sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lentes de aumento, exagero? Quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser fortes para suportar ou inteligentes para vencer? Pois é, tudo isso, em outras palavras, é exagero. E todo exagero é mentira. Só exageramos porque queremos chamar a atenção, de alguma maneira, para nós. A mentira também entra na nossa vida para nos ajudar a fugir da rejeição, da crítica, do julgamento e da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que, se negarmos nossos erros ou mentirmos sobre nossas falhas, seríamos poupados da dor da punição. Então a mentira passou a ser natural. Sempre que estamos diante de uma situação em que existe o risco de sermos expostos à crítica pelos nossos erros, temos o ímpeto de mentir ou de omitir. O problema é que a mentira ou a omissão nos rouba a consciência e adultera o nosso caráter. A mentira ou a omissão nos impede de reconhecer nossos erros, logo, nos impede de nos arrependermos e pedirmos perdão, a fim de mudarmos nossos comportamentos e nosso caráter. Na minha vida, por ter sido muito criticada na infância, aprendi bem cedo a criar estratégias para me blindar de novas críticas e ainda atrair elogios para mim, saciando a carência emocional de me sentir admirada. E, infelizmente, as estratégias que eu trouxe para a minha vida foram a mentira, o engano e as falhas escondidas. Se tudo isso são modos de mentir, eu me tornei uma mentirosa. A mentira, durante anos, me impediu de olhar para mim com verdade, de reconhecer meus maus comportamentos, de me arrepender e mudar. A mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são traiçoeiras. Ela pode ser manifestada como exagero, dissimulação, negação de um erro ou omissão. Tudo isso é mentira. Tudo rouba a nossa consciência, tudo corrompe o nosso caráter e nos afasta de nossa vida como filhos de Deus. Até porque o pai da mentira é o diabo, e nós, como filhos de Deus, não podemos andar de mãos dadas com o inimigo do nosso pai. Espiritualmente, a mentira que praticamos dá autorização
e legalidade para que as trevas interfiram em nossa vida. E aí ela traz aqui de novo a passagem: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João, capítulo 8, versículo 44. Assim como está escrito no texto de hoje, quando mentimos, abrimos portas espirituais e dizemos para aquele que veio matar, roubar e destruir que estamos jogando no time dele. Logo, dizemos que temos uma aliança com ele. Difícil ler isso, né? Pois é, mas é exatamente assim que acontece quando não decidimos abominar a mentira da nossa vida. Outro grande prejuízo da mentira é que ela nos emburrece. Quem primeiro escuta a mentira contada por nós somos nós mesmos. E quando nos convencemos a partir das justificativas, do engano, da manipulação e da mentira puramente dita, nós damos um comando para o nosso cérebro de que já fizemos tudo certo, que não houve falhas, então não temos nada para aprender e mudar. A mentira nos cega e nos aprisiona em uma zona de conforto perigosa, paralisando nosso crescimento como seres humanos. Imagino que nesse exato momento você esteja lutando com a sua mente. Uma luta entre a verdade e seu ego. A verdade traz agora à memória todos os momentos em que exagerou, omitiu, manipulou, disfarçou, negou um erro, inventou uma história para se proteger e ou se sentir importante e valorizado. E seu ego, por outro lado, está contando um monte de justificativas e explicações para convencê-lo de que não fez nada de errado e assim manter você neste lugar de aliança com a mentira, com o pai dela e com a vida medíocre e infeliz do mentiroso. E assim, ela termina a reflexão, né? E depois ela traz o exercício de você parar e refletir e escrever, né, as mentiras que você contou, que você vinha vivendo até aqui, né? Lembrando que mentira é a mentira propriamente dita, o exagero, a omissão, né? Tudo isso. Então, ela traz essa consciência e traz esse espaço para fazer o exercício. Depois ela traz o louvor e a oração. Eu vou disponibilizar esse restante para você lá no grupo, tá? Lá onde a gente está conectado. No grupo, ou se você está pelo Instagram, vai ser pelo direct. Eu vou colocar lá para você o exercício, vou colocar o louvor de hoje, tá? E também vou colocar para você a oração lá. Por quê? Não vou trazer a oração aqui agora, porque primeiro ela traz o exercício. E eu entendo que assim, o exercício ele traz a consciência para que você possa orar depois em cima dessa consciência que você teve, né? Então, nessa oração desse dia de hoje, por exemplo, ela traz uma oração sugestiva, né, para que você faça ali a leitura dessa oração e dentro dessa oração ela deixa um espaço, né, para que você fale dessas mentiras, né, confesse essas mentiras a Deus, né, que você vinha vivendo, vinha contando, né, e enfim. Então, eu entendo que é importante você fazer o exercício primeiro para trazer essa consciência para que depois você faça essa oração e depois você faça também uma oração particular sua, com as suas próprias palavras, abrindo o seu coração, tá? E assim, o que veio para mim de reflexão com esse dia de devocional, né? O que veio para mim de reflexão? Que muitas vezes a mentira, a omissão, ela veio para minha vida não com a intenção clara de mentir, né? E eu acredito que na sua vida também não, né? Não é essa intenção clara, né? Ali específica de mentir, mas ela veio como uma forma de proteger da crítica, me proteger do julgamento, da rejeição, ou
também pela busca da aceitação e da admiração, né? Então, assim, a mentira, ela é sutil, né? Ela se esconde, ela se camufla em coisas, assim, pequenas do dia a dia, né? E veio para mim, né, para minha consciência, alguns exemplos, né, meus, que, por exemplo, às vezes tinha dia que o meu marido chegava em casa do trabalho e eu queria, assim, exagerar, né? Eu queria falar para ele, assim, que eu tinha feito um monte de coisa e tal, e o que eu tinha feito, o que eu tinha realizado. E eu começava a falar ali de uma maneira exagerada sobre aquilo que eu tinha realizado, né? Até naquele tom de voz, né? Exagerado, colocando aquela convicção que realmente não foi daquela maneira, né? Não foi com aquela intensidade que aconteceu, né? E outra coisa também, às vezes ele chegava do trabalho, tinha dia que ele chegava do trabalho e eu não tinha feito algo que eu sabia que eu deveria ter feito naquele dia, né? E eu não tinha feito. E aí, para não correr o risco, né? Não chegar ao ponto dele perguntar para mim e eu ter que falar que eu não fiz, né? E ficar ali sujeita à crítica dele, enfim. O que eu fazia, né? Eu omitia. Eu começava a colocar outros assuntos, sabe? A puxar outro assunto, a tirar o foco, a tirar a atenção dele, para que ele não voltasse naquele ponto, porque eu não queria falar, eu queria omitir aquilo. Então, assim, veio isso também à minha memória, né? Como reflexão, né? Entre outras coisas também, e é muito comum também, né? No nosso dia a dia, por exemplo, a pessoa perguntar para a gente, né? Entrega alguma coisa para a gente, não sei, e pergunta para a gente: ah, você gostou, né? E aí, assim, eu percebo que muitas vezes eu ficava assim, sabe, ficava assim, me omitindo de falar a verdade, sabe? Eu ficava assim, meio que disfarçando, meio que, sabe, querendo assim deixar passar. Para quê? Para não falar diante da pessoa que, olha, não gostei, né? Não, achei que não era bem assim, né? Então, assim, mas é uma forma também de omissão, é uma forma também de mentira, né? É claro que assim, a gente tem que ter sabedoria quando a gente for falar alguma coisa para outra pessoa, né? Ainda mais quando for algo negativo, tem que ter muita sabedoria para falar. Mas assim, também é errado, né? A gente ficar ali omitindo, disfarçando, fingindo que gostou de algo que não gostou, ou pior ainda, né? Falar que, ah, não, gostei, entendeu? Sem ter gostado, né? Então, é mentira. E o que fica, assim, para mim, né, de reflexão diante de tudo isso, né? Também, claro que lembrei de outras coisas, né? Mas, assim, o que fica de reflexão para mim é a importância de enxergar isso como pecado realmente, né? De entender que isso é pecado, né? E entender principalmente essa questão de estar abrindo brechas, dando legalidade para o diabo agir, né? Porque isso é muito sério, né? Então, assim, o que ficou para mim foi isso, levar a sério, né? E me vigiar mais em relação a essas coisas, a esses pontos, né? Porque tudo isso vem das feridas emocionais, né? Essa busca por aceitação, por admiração, esse medo da rejeição, essa fuga da crítica, enfim. Tudo isso vem das feridas emocionais, mas assim, nada justifica, né? É preciso trazer à tona e curar, né? Aquilo que não tá legal, curar e se desprender daquele padrão, né? Do passado, da infância, enfim, procurar uma maneira de, né, até, lógico, com a ajuda de Deus, curar isso e deixar isso para trás, né? Deixar esse padrão de comportamento para trás. Mas, assim, então não é uma justificativa, né? A questão das feridas emocionais, mas é realmente a origem, né? Muito das mentiras é essa na nossa vida. Então é isso, né? Fica a consciência aí de levar a sério e de fechar as brechas e mantê-las fechadas, né? Então, acredito que para mim foi isso que ficou hoje e espero que você possa compartilhar também comigo o que ficou de reflexão para você, para que possa crescer mais, para que possa, né, ampliar o meu entendimento também, tá bom? Sobre esse tema. E nos vemos no próximo
E o material, todo o material de apoio, eu vou disponibilizar para você, tá? Um abraço.